Acompanhe o quadro O Espiritismo Esclarece. Tenho certeza que esta também é a sua dúvida. Um telespectador assistindo o nosso programa a respeito da mágoa e entendendo os danos que ela pode trazer na vida de uma pessoa, faz a pergunta oportuna: como fazer para conseguir perdoar? Na minha vida, já entrei em contato com muitas histórias de muito sofrimento. Mulheres que depois de muitos anos descobrem seus maridos com outras famílias, se tornando pessoas violentas, passando doenças para elas. Mães cujos filhos, apesar de parecerem aos seus olhos pessoas cordatas e brandas, revelam-se criminosos e acabam trazendo muito sofrimento para dentro do lar. Filhos cujos pais estiveram ausentes durante tanto tempo que não passaram nenhum valor que lhes pudesse servir. E tantas outras situações que fazem com que as pessoas às vezes caminhem sob o peso da mágoa, que como uma verdadeira bola de ferro é arrastada ao longo da vida. Um caso em especial me chamou a atenção e me levou a pensar a respeito da dificuldade que é conseguirmos perdoar. Era o caso da Dona Marlene. Dona Marlene chorou durante uma consulta comigo por aproximadamente 30 minutos, contando os detalhes de uma vida ao lado de um homem que era violento, que a agredia física e verbalmente com frequência, que atraía, e ela descobriu sua traição quando se descobriu portadora do vírus do HIV. Depois de ouvir toda aquela história de sofrimento, uma dúvida ficou na minha cabeça. Mas há quanto tempo, Dona Marlene, a senhora se separou desse homem? 35 anos. Havia 35 anos que ela estava separada e ainda contava a história como se tivesse sido vivida ontem, com a mesma carga de dor, lembrando-se em detalhes de tudo o que havia acontecido. E pensando em como dizer para Dona Marlene de que maneira ela conseguia passar por isso, me levou a pensar na dificuldade que cada um tem de perdoar. E concluímos que o conceito de perdão tem sido um dos grandes freios ao exercício dessa atitude nas nossas vidas. Primeiro, Marlene achava que se perdoasse o marido estaria dando aval à maneira como ele se comportou durante muitos anos. E ela precisava carregar aquela mágoa a fim de testificar o sofrimento que ele lhe tinha causado. Mas ela não percebia que, no momento em que arrastava essa pesada canga, no fundo estava se algemando ao seu agressor. Dona Marlene não percebeu que perdoar não é dizer que concorda com o que o outro fez. Perdoar é fazer uma transformação interna no sofrimento. Que aquele que perdoa não dá força ao que o agrediu, mas ao contrário tira. Estava ela lá ainda dominada por aquele homem 35 anos depois. E no momento que ela conseguisse transformar o seu sentimento e deixar a mágoa, ela estaria se liberando dele e deixando que ele exercesse sobre ela aquele pesado jugo, aquela praticamente escravidão que ela tinha aos sofrimentos do passado. Então, se nós desejamos perdoar, primeiro precisamos entender que o perdão é um fenômeno que acontece dentro de nós e não fora de nós. O perdão é uma liberação interna de espinhos e ácidos que nos corroem intimamente. Então é um processo que eu faço para mim, em primeiro lugar, e não para a outra pessoa que me agrediu. Então perdoar não é dizer que o que aconteceu não aconteceu, ou que o que aconteceu foi bom mesmo. Não. Perdoar é fazer uma grande transformação interna. Perdoar não é empoderar, mas desempoderar aquele que está exercendo sobre nós essa influência. Perdoar é abrir-se à possibilidade de prosseguir na vida, deixando para trás essas pesadas dificuldades. À medida que nós vamos compreendendo melhor o que o perdão não é, e consequentemente dimensionando melhor o perdão dentro de nós, vão abrindo-se novas veredas pelas quais nós podemos caminhar. Porque realmente não dá para concordar com algumas coisas que os outros nos fizeram, com a maneira como nos trataram, mas quando eu entendo que perdoar não é isso. Perdoar é algo que eu faço para crescer espiritualmente, seguir adiante, não cair nos mesmos erros, poder me aventurar por caminhos onde antes eu me machuquei. Perdoar é recuperar força interna e energia. Aí eu vou me acreditando a um perdão porque eu vou entendendo melhor o papel que ele pode ter na minha vida.
Então, se eu quero perdoar, eu preciso primeiro me liberar de alguns conceitos e daí conseguir continuar nesse caminho. Esses são os primeiros passos na estrada do perdão. Os seus passos, os passos que o nosso telespectador vai ter que seguir para passar pela sua mágoa, os seguintes dependem de cada um, mas sem esses primeiros nunca chegaremos lá. Vale a pena lembrar que aquele que perdoa é o que mais ganha no fim das contas. Então todo esse esforço é muito válido. Siga e que Jesus o abençoe nesse seu caminho de tentar se livrar dessas mágoas e abraçar o perdão com uma vida mais alegre, mais cheia de cores. Que Jesus nos abençoe a todos.